Ai, esse negócio demora demais, caramba. Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Vou esperar o pessoal chegar, né, para começar. E já quem tiver chegando, já deixa meu joinha. Luzia, boa noite para você. Tudo bem? Você já estava esperta, né? Eu vou esperar um pouquinho o pessoal chegar para poder começar aqui, né? Hoje eu tenho mais peças que eu fiz. Muitas não tem passo a passo, porque eu fiz quando eu não tinha o canal. Já tem peças aqui de anos e anos, né? E, bom, enfim, tem bastante coisa. Tem para verão, tem um que eu copiei de um canal que eu não lembro de quem foi, que eu não lembro, realmente, faz muitos anos. Eu tinha bem pouquinha novelo, então eu fiz uma coisa assim, bem, né? Então, gente, deixa meu like, primeiramente, tá? Não esqueçam, deixar meu like. Eu vou fazer como eu faço todos os dias. Eu vou esperar o pessoal dar like, porque senão ninguém dá, senão todo mundo quer ver as coisas bonitas, mas ninguém quer ajudar. Fica meio complicado, né? Ai, ai, é difícil, né? Mas fazer o quê? Bora lá, mostrar mais coisas. E fora essas peças que eu vou mostrar hoje, eu tenho mais ainda guardado, né? Então, são muitas coisas que eu também não mostrei lá no Instagram. Não deu para mostrar, é muita coisa, né? E toma muito tempo também, né? Elovinha, você acordou cedo? Eu acordei. Hoje eu não dormi muito bem, né? Eu acordei, eu acho que umas 3 vezes durante a madrugada. E acordei, era 6h30, como todos os dias. Carolina, oi, boa noite. Hoje você pegou, né? Né, Carolina? Hoje você pegou. Pegou a live. Então, 13 pessoas assistindo, 7 likes. Agora é 12. Porque tem pessoas que vêm, vai, volta, né? Não sei o porquê, né? E é assim que funciona. Ai, tô com uma coceira aqui nas costas. Hoje você pegou, né? Ontem você falou, ai, eu não cheguei tarde. Então, gente, deixa meu like pra gente começar, né? Tá bom? Bom, eu vou adiantando aqui, mostrando algumas pecinhas, as primeiras que eu não fiz. É pecinha que eu tinha, eu fiz, tipo, tinha pouca linha, né? Aí eu falei, eu tenho que inventar alguma coisa, né? Vou inventar, né? Dagmar, oi, tudo bem? Luzia, já deixei o joinha. Eu vi, na hora que você chegou, né? Eu vi. Então, eu vou começando com uma blusa verão, tá? Olha só, é uma regata que eu fiz com bem colorida, porque são restinhos de linha que eu tinha, né? Ela parece pequena, mas ela serve. Dá a impressão que ela é bem pequena, né? E aqui atrás, como eu não tinha mais linhas para fazer os motivos, né? Então eu fiz assim, desta forma, tá?
Eu fiz correntinhas, assim, né? É, eu falei, eu vou usar, mas tá caindo, né? Aí como é que eu vou fazer? Ah, na frente vai ficar muito decotado. Aí eu falei assim, então na parte de trás eu vou fazer assim, né? Aí eu peguei e fiz assim. Aqui eu fiz ponto leque, acho que é ponto leque. É, ponto leque de 3 pontos altos. Aí depois aqui na segunda carreira eu fiz ponto V e correntinhas, eu acho, né? Aqui eu fiz ponto simples, ponto rede, um ponto alto, uma correntinha. E aqui eu fiz algumas correntinhas. Aí você mede, né? Você mede e vê como é que fica, né? Isso daí é fácil de fazer, tá? Motivo simples, tá? Bem simplesinho, porque eu tinha pouca linha, então eu tinha que fazer um motivo bem simples. E aqui na parte de baixo, eu fiz assim, uma coisa mais simples, é de 2 carreiras, tá? Ponto de 2 carreiras intercalados. E eu fiz um barradinho aqui, simplesinho, tá? Bem simples. Olha só. Um barradinho com ponto puff no final, tá? Então, esta é a primeira blusa que eu fiz, que não tem passo a passo, porque eu fiz quando eu não tinha o canal, né? Tá bom? Essa outra também eu não fiz passo a passo, porque eu não tinha o canal. É uma blusa top-down. Aqui eu fiz em leque, tá? Olha só, ponto leque. Eu não sei se eu copiei, se eu fiz assim, eu não lembro. Não lembro, eu não lembro mesmo. Aqui a manguinha com ponto V, simples, tá? O acabamento assim, em leque. Aqui eu fiz, ela é bem comprida e bem larga, né? Eu fiz assim, tá? Só ponto V, correntinhas. E o acabamento assim, ponto tombadinho. Bem larga, ó. Bem comprida. Bem comprida mesmo. Eu uso bastante no verão, porque essa daqui é bem... É uma blusa bem leve, né? Tá? Ela ficou assim. Já olharam bastante essa blusa. As japas ficam de olho, né? Quando a gente sai na rua. Esse daqui é um coletinho que eu tinha bem pouca linha mesmo. Eu só tinha alguns novelos que eu ganhei da minha irmã, né? Então eu fiz um coletinho. Mas eu nunca usei ele porque eu nunca sei o que colocar por baixo, né? Eu não tenho nada azul que combine, ou branco, alguma coisa assim, né? Eu fiz esse coletinho aqui. Bem fácil, olha só. Eu acho que, se não me engano, é ponto alto triplo, tá? Ó, só com alguns novelinhos, só para desfazer dos novelos, né? Eu não sabia o que fazer. Esse bolerinho aqui eu tenho no canal. Esse bolerinho aqui foi eu que eu sofri para fazer.
Sofri pra caramba pra fazer isso aqui. Eu quis fazer, eu falei, não, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, né? E olha só. Aí depois eu vi que muita gente copiou, não colocou créditos. Uma pena, né? Olha só. E eu quebrei a cabeça para fazer esse bolero, viu? Acabei, quebrei muita cabeça. Porque eu tinha essa lãzinha, é italiana essa lãzinha, né? Que eu ganhei da minha irmã. Aí ela falou assim, eu falei, ah, é bonito, né? E é gostoso. Eu vou fazer um bolerinho, né? Tudo assim. Para eu saber, eu tive que ficar experimentando o tempo todo, até saber o meu tamanho, né? Então, no começo foi bem difícil. Então, eu fui experimentando, 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 até dar certo. Para saber a quantidade e para saber quanto que eu deveria aumentar, porque eu aumentei tudo nas correntinhas. Então, eu fui olhando, fazendo, 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 até, né? E ficou bem bonitinho. É curtinho, né? É bem curtinho, tá? Esse bolerinho aqui eu tenho no canal. Ele é um dos favoritos, esse bolerinho aqui. No começo ele era o favorito, né? Depois o favorito ficou esse. Esse bolerinho aqui, que também foi da minha cabeça. É um bolerinho para iniciantes, tá? Ela começa fazendo aqui a correntinha inteira, aí depois você vai fazendo assim, né? Até uma certa parte. Aí depois você faz aqui, aí depois você faz aqui desse outro lado, aí depois você faz as costas, né? As costas começam daqui para baixo. Isso daqui tem no meu canal, tá? É um bolerinho para iniciantes. Ele também é um dos favoritos. Muita gente já fez ele. É manguete que eu fiz, né? Porque às vezes você usa uma camiseta, uma blusa que seja, né? E é muito curta, né? Então eu falei, vou fazer uma manguete para colocar por baixo, porque aí a manga não fica curta, né? Porque japonês tem mania de fazer manga comprida, mas tudo curto, assim. Elas não gostam que fica mais pra cá, né? Elas gostam tudo aqui, então eu fiz uma manguete com ponto estrela. Bonito o ponto estrela, né? É lindo, eu acho lindo. Maravilhoso. Aí eu fiz a manguetinha. É o que sobrou desta peça aqui, ó. É a mesma linha. Sobrou esse pouquinho, aí eu fiz a manguete. Essa daqui eu não sei, eu tirei, bolei também da minha cabeça, né? Bolei da minha cabeça também, gola redonda. Para usar por cima, né? De alguma blusinha. Aqui eu usei ponto V e meio ponto segredo. Ponto V, meio ponto segredo, né? Para não usar muita linha, não gastar assim muita linha, né? E aqui eu fiz os leques, tá? Não sei se tá do avesso, mas tá bom.
Não, não tá no avesso, não. Tô vendo por aqui. Ó, pelos pontos caranguejo que eu fiz em branco aqui. Fiz com um restinho de branco que tinha aqui, né? E fiz assim, tá? Eu fiz uma sainha para o inverno, uma mini saia para o inverno. Eu não uso mais. Eu já usei ela, né? Ela é bem quentinha. Essa lãzinha aqui, ó. Essas lãzinhas aqui já tem todo ano. Já para faz pantufas, né? Meias, pantufas e tal. Aqui eu fiz umas florzinhas aqui assim. Eu usei acho que umas 2 ou 3 vezes, eu morria de vergonha. Isso aqui é para usar no inverno. Pra usar no inverno. Bem quentinha ela. E curta, né? Hoje em dia eu já não uso mais. Fiz também um bolero. Um bolero, tá? Aqui. Tá amassadinho aqui. Fiz um bolero. Olha só essa parte, outra parte da frente. É igual, tá? Olha só. Peraí. Deixa eu pegar direito aqui. Bolero. Aqui, o desenho do ponto tem abacaxi e tem leque. Abacaxi e leque. Tá da vez isso aqui? Não, tá no direito. Abacaxi e leque, abacaxi e leque. Esse aqui tem no meu canal, esse bolero aqui. Muita gente já fez também ele. Ele é fácil de fazer, rapidinho faz, né? E ele é bem simples. É um bolerinho. Dá para usar bastante agora no verão, tá? Tem essa outra blusa aqui que eu gosto bastante dela, né? Ai, tá coçando. Tem bastante gente que já fez ela também, porque ela é bem bonita, né? Vazada, dá para fazer como se fosse saída de praia também, né? E ela é bem comprida, é bem comprida. E é muito fácil, super fácil de fazer. O acabamento dela é só ponto baixo, ó. Só ponto baixo, o acabamento, né? E é um motivo grande, então você, com poucos motivos, você faz uma blusa, né? Eu fiz no instantinho. E essa linha aqui não existe mais. Eu comprei, era por tempo limitado, né? A linha é bem vazadona, a manguinha, tá? O acabamento eu fiz assim, para dar um caimento melhor, né? Na hora que você veste. Então tem que fazer uma coisinha mais firme, né? Para ter um acabamento melhor, tá? Bem vazadão ele. Esse aqui tem no meu canal, tá bom? A blusa. Essa peça aqui também tem no meu canal. Peraí, deixa eu ver onde é o... Ah, tá. Aqui. É um colete que eu nunca sei. Ah, tá. É assim. É um colete hiper fácil. É como se fosse os quadradinhos da vovó, né?
Muito, muito fácil de fazer, tá? Ele é bem leve, faz duas partes iguais, e emenda aqui na parte das costas, tá? Aqui tem a emenda, bem aqui, ó. É super legal essa daqui. E fica bem compridinha também. Aí é ruim de segurar ela, ó. Bem comprida ela. É bem legal essa daqui. Esse coletinho aqui. Olha só, né? Parece um L. Ai, coceira. Essa blusa também eu modifiquei. Ela não era assim. Aí eu não gostei muito do modelo original, tá? Então eu vou mostrar primeiro aqui o acabamento, tá? A manguinha, assim. O ponto o abacaxi é espelhado, tá? Ele é feito em filé espelhado. Ficou assim, tá? É bem fresquinha essa blusa. Bem fresquinha mesmo. Olha só, ponto abacaxi, tá? E aqui o acabamento eu fiz normal, assim, com ponto alto, correntinha. Depois eu fiz mais uma de pipoca. É, pipoca não, é... Ah, esqueci o nome. Você sabe, né? Esqueci o nome. Ai, picou. Ponto, picou. Aqui também, ó. Picou. Picou correntinha. Aí agora eu não sei se é um ponto alto, ou é meio ponto alto, é ponto baixo. Não sei. Não lembro mais. E também não dá pra ver direito por causa da linha. Eu fiz esse bolerinho aqui, que ele também é um dos favoritos, tá? Por quê? Porque aqui vocês podem fazer com manga longa, tá? Ela é feita assim, desse jeito, muito fácil de fazer, tá? Dá pra fazer ela bem compridona. Essa daqui eu fiz desse tamanho porque eu não tinha tanta linha dessa, né? Então eu fiz o que eu tinha, tá bom? Ela é feita igual blusa top-down, sabe? Assim, só que aberta, tá? Ela é muito fácil de fazer. O ponto dela é esse. Essa linha aqui, ela é aquela linha buclé, horrível de fazer. Nossa, muito ruim. Muito, muito, muito ruim. Olha só, o ponto dela, tá? E fica assim, em V, ok? Tá bem claro, né, hoje. Tem que estar olhando pro vídeo para mostrar, que senão não dá para ver nada. Essa também tem no meu canal, tá?
Aí eu achei ali, escondidinho, um motivo espiral que eu fiz. Motivo espiral. Nem sei se é aqui. Ele é bem bonitinho também. Ele é feito diferente, né? Esse aqui também tem no meu canal. Esse gorrinho, né? Também tem no meu canal. Que eu fiz com um ponto puff, tá? E é facinho de fazer. Aqui eu fiz os picozinhos. Um acabamento bem simples. Tá bom? Olha só. Ok? Bom, tem esse gorro aqui que é diferente, porque ele é um gorro caído, né? Ele é feito em crochê tunisiano, com ponto bem fácil. Essa daqui eu uso bastante. Eu uso bastante ela. Eu gosto dela. Ó, aí eu coloquei dois negocinhos aqui atrás, pra ficar diferente, né? Ele é um gorro caído, tá? E aqui eu terminei com um crochê. Crochê? Não. É tunisiano também. Parece tricô, né? Mas é ponto tunisiano, tá? Eu fiz assim. É um gorro caído. Eu gosto bastante dele. E também fiz, né? Uma luva. Luva sem dedos aqui. É bom para usar, andar de bicicleta. Ou para criança, né? Só para ir para escola. É legal. Ó, com ponto pipoca, bem desenhado, todinho em crochê. Olha só, a minha luvinha. Ficou bonitinha, né? Ficou legal, né? A luvinha. Então, ai, por hoje é só. Acabei. Agora eu vou ler meus recados. É... Bom, tem recado, logicamente, que eu não vou conseguir ler, porque tá em outra língua, não dá, tá? Então, Maria Lourdes, boa noite, Lavinha, boa noite, Beni, boa noite, Marlene, Jéssica, oi, bom dia, oi, Jéssica, você chegou bem tardezinha hoje, né? Maria Jocélia, oi, tudo bem? Aqui tudo bem, hoje tá sol, graças a Deus, ontem choveu o dia inteiro. Luzia, amei tudo. Você viu que gracinha, né? Tem muitas coisas que, nossa, eu sempre gostei de crochê, né? Quando eu tinha pouquinha linha, eu ficava desesperada, porque eu não comprava linha, né? Aí a minha irmã pegou, resolveu dar uns restinhos lá, né? Assim, de repente. E ela pegou e falou assim: ah, dá pra você fazer alguma coisinha, né? Tipo, umas bolsinhas, uns moedeiros, essas coisas. Só que eu não tinha noção de como fazer assim. Eu não queria fazer uma coisa assim, quadrado e fecha aqui em cima, pronto, né? E então eu, eu fui vendo, fui assistindo os vídeos no YouTube, né? E aí foi aí que eu fiz aquela peça só para enfeitar mesmo, né? Aí eu peguei com outras, eu tive ideia, né? Eu falei assim, vou fazer uma regata para mim, né? E vou fazer bem colorido, por quê? Porque tem pouca linha, então eu tenho que fazer bem colorido, né? O máximo possível
para poder usar outra linha para fazer o acabamento e tudo mais. Aí eu faço o comprimento, né? E o acabamento com o branco. Foi o que eu fiz, né? Então, quer dizer, você tem que ter ideias, né? Você tem que botar sua cabecinha para funcionar, para ter ideias para conseguir fazer uma peça, né? Às vezes você fica parada pensando, acaba vindo várias coisas na tua cabeça, né? Isso é legal, porque aí você coloca em prática, vê se realmente vai dar certo ou não. Igual aquele bolerinho lá. Aquele bolerinho lá, eu teve um dia que deu um estralo assim, falei, vou fazer um bolero. Aí eu comecei. Nossa, eu fiquei o dia inteiro para acertar o meu tamanho. O dia inteiro, né? E eu não fazia vídeos. Aí quando eu postei o vídeo do meu bolerinho, teve uma amiga minha que ela tinha uma filha, ela fez para a filha, ela fez para uma professora da filha dela, ela fez para a filha da professora, ela fez para um monte de gente, eu acho que ela fez uns 6 ou 7 bolerinhos daquele, igualzinho. Eu falei, por que você não faz um para você? Ela falou, ah, não, depois eu faço, né? E foi indo, ela fazia um monte de peças assim e dava de presente para as pessoas. Foi aí que ela começou a ter ideias de fazer meinha, sapatinho, né? Vestidinho e não sei o que, começou a vender. Hoje ela vende muito, 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 muito. E ela não sabia fazer crochê, né? E isso que é legal, né? Você se esforçar para conseguir aprender a fazer o crochê e fazer peças que você gosta. Por exemplo, ela gosta de fazer sapatinho, eu odeio. Por quê? Porque tem que ficar ali contando, contando os pontinhos, né? E ela gosta, ama contar os pontinhos de cada carreira. Eu falei, ah, eu não tenho paciência. Por isso que eu não gosto de fazer amigurumi, porque tem que ser uma coisa muito bem contada para dar certo, né? E eu já fiz amigurumi, o meu ficou horrível e eu fiz do meu jeito, sem copiar de ninguém. Não olhei nada. Eu falei, vou fazer assim, assim, assado e vai que vai. Eu fui tentar fazer um que eu já fiz uma vez, assim, da minha cabeça. Eu fui lá e fiz assim, sem contar, sem nada. E ficou bom, né? O bonequinho. Ficou bonitinho. Pus ele sentadinho. Eu fiz um quadradinho, um potinho de crochê. Fiz com a tampa. Coloquei ele em cima da tampa. Eu falei, ah, ficou bonitinho, né? Vou postar pro pessoal. Aí o pessoal até que gostaram, né? Mas o meu bonequinho é horrível. Horrível, né? Aí os meus amigurumi horrorosos. Nossa, ninguém merece. Mas eu tenho eles aí no meu canal. Ai, ai. Porque eu falei assim, ah, pra que que eu vou ficar copiando dos outros, né? Eu vou fazer do jeito que eu sei e vou tentar. Eu vou aprender, porque é assim que a gente aprende. A gente aprende tentando fazer, não copiando, só copiando, só copiando. Você pode copiar, mas não tudo. Então, tem coisas que você tem que pôr a sua cabeça para funcionar para conseguir. Aí você consegue fazer as peças diferente. Você cria peças, né? Porque é assim que acontece no crochê. Você começa a criar peças. Você põe um ponto ali, vai outro ponto ali. Porque tem aquelas blusas que tá cheio de... É uma é aqui é transversal, aqui é reto, aqui é embicado. Por quê? Porque as pessoas vão criando, né? Criando, criando, criando até conseguir fazer. E é isso que a gente crocheteira faz, né? A gente cria peças, né? Então, muitas coisas você vê, você fala, não, eu não gostei daquele modelo porque ficou bom para ela, mas para mim não. Então, você vai fazer do seu jeito, do jeito que você gosta, do jeito que você se sinta bem usando, né? Igual.
Tem pessoas que fazem umas blusas bem mais agarradinha. Eu não gosto de blusa agarradinha, porque eu sinto calor. No verão eu sinto muito calor. Então esse negócio de coisinhas agarradinhas não dá certo. Tem que ser uma coisa mais larga, mais solta, mais, né? Que consiga entrar um ventinho. Por isso que eu fiz aquela blusa amarela com um ponto bem simples, bem vazado, assim, bem largo e bem grande, né? Pra ficar bem ventilado, né? E ficou bom, né? Muitas japas eu já peguei olhando minha blusa, né? Sinal que gostaram, né? Ai, ai. Deixa eu ler por aqui, que é mais fácil. Nossa, aí tem que ler embaixo. É... Jéssica, Maria, todos lindos. Obrigada. Jéssica, foi. Eu sabia. Você se atrasou um pouquinho, né? Dagmar, oi, eu amei seus trabalhos. Parabéns, obrigada. Rosária, boa noite, Lovinha. Boa noite, Rosária. Tudo bem? Luzia, com o motivo Caribe, fiz um tapete com pérola, com barbante número 6. Ai, que legal! Aí, tá vendo, ó? Você dá para ter ideias. Você não precisa fazer só blusas com o motivo. Você pode fazer várias peças, né? E você olhando, você tem ideia. Principalmente quando você faz. Você tem que fazer uma amostra, olhar e você vai imaginar o que fica bom, né? É assim que a gente vê, né? A gente vê um ponto, a gente não imagina alguma coisa. Ah, uma saída de praia. Ah, a gente pode fazer uma saia. Ah, essa daí ficaria bom para um top. Ah, essa daí ficaria bom para ou uma coisa em relação à cama, né? Seja acabamento, né? Para um lençol. Você faz customização, né? Ah, num lençol velho e tal. Aí você vai lá e cola o crochê ali, cola o crochê aqui, faz um barradinho. O lençol fica maravilhoso. É assim que vai, né? As ideias, né? Você não quer perder a peça, porque você fala, pô, tá caro pra caramba pra comprar um lençol. Então você acaba tendo ideias de fazer customização, né? Porque tá rasgadinho um pouquinho ali, então você dá um jeito ali, faz o crochê e faz o barrado, ninguém vai ver, só você, né? E assim vai que vai, né? E é isso aí. Então, por hoje é só, a gente. Amanhã eu volto, né? Mostrando mais peças para vocês, ok? Um beijo, fica com Deus, bom descanso para vocês e até amanhã. Tchau, gente. Tchau, obrigada, viu? Tchau. Eita.